Educação em ação. Notícias, debates, entrevistas e informações para toda a região. Absolutamente tudo sobre educação. O programa Educação em Ação está no ar. Apresentação: Jorge Strauss. Comentários de Lucas Sequinel. 14h08. Alô, Cocal do Sul! Agora bem pertinho de você, Ponto das Frutas. Frutas e verduras fresquinhas direto da roça. Produtos coloniais, ovos, queijos, salame e vinhos. Venha nos visitar e aproveite para levar saúde para a sua mesa. Aberto de segunda a sábado, das 7 às 19 horas, sem fechar ao meio-dia. E domingo até meio-dia. Ponto das Frutas, Rua Alfredo Del Priore, 83 Centro, ao lado da Igreja Matriz, em Cocal do Sul. Muito boa tarde, Cocal do Sul e região. Estamos começando a nossa... Qual é a nossa edição, Lucas? Número 21. A 21ª? Isso mesmo. Vamos que vamos, já a 21ª edição, nesse dia tão consagrado, dia 7 de novembro de 2020. 14h10, começamos um pouquinho atrasado e temos explicação. Primeiro, o pessoal tá ali na igreja, Lucas, e eles estão ali numa maratona. Uma maratona política. Uma maratona política que está impossível trabalhar aqui hoje. Isso, está muito difícil. Nós pedimos perdão pelo atraso aí de 7 minutos, né, Jorge? Mas realmente Foi um o atraso barulho de 7 estava minutos. muito grande. Aí nós decidimos aguardar alguns segundos, até para podermos passar aí um programa de mais qualidade. Terezinha Lúcio, boa tarde, Jorge. Boa tarde, Terezinha Lúcio, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Lucas, só pra... A câmera tá certinho pra gente? Está certinho? Gente, é o seguinte, já passamos aí o ponto das feiras, né? Ponto das frutas? A feira, ponto das frutas, é isso? É isso. Então tá, já passamos, mas a gente tem um recadinho ainda do coronavírus, olha só. O que é importante saber sobre o coronavírus? O coronavírus ainda é uma ameaça para todos. Por isso, precisamos ficar em alerta. Cuide de sua higiene, lavando as mãos ou usando álcool em gel. Use máscara em ambientes públicos ou privados. Mantenha a distância de 1,5 metro de outras pessoas. Caso tenha sintomas como tosse, febre, dor de garganta ou dificuldade para respirar, procure imediatamente o centro de triagem ou unidade de saúde. Cocal do Sul contra o coronavírus. Secretaria Municipal de Saúde. Depois do recadinho do coronavírus, a gente tem aí a nossa programação de hoje. Lucas, primeiro a gente tem que debater sobre o Fundeb, que foi muito discutido essa semana. Verdade. Temos aí as regras do TAC, né? Que vale em nos municípios em geral, até termo de ajuste de conduta. O termo de ajuste de conduta. E muitos ACTs aí serão prejudicados no próximo ano por conta disso. Temos aí uma perda muito grande para a educação, que a gente vai depois destacar o que é. E o MEC liberou mais verba, é liberado toda semana aí, então foi liberado mais essa semana 90 milhões de reais. E a gente tem um caso muito delicado para tratar. Até eu vou deixar pra gente tratar depois, Lucas, porque é um caso delicado mesmo, é um caso muito sério. As pessoas não... a gente teve aquele caso infeliz do estupro, que foi muito comentado, porque foi algo que aconteceu dentro do nosso estado. Isso, então, o caso assim... Mari Ferrer. E um detalhe, Jorge, eu acompanho esse caso faz um tempinho já, né? Porque ele é bem famoso nas redes sociais. Só que a história, né, o comportamento do advogado e também do juiz, né, na leitura ali da sentença, acabou gerando um termo que se propagou bastante, né, a ideia do estupro culposo. Então, isso dentro desse confusão, dentro desse pensamento, as redes sociais essa semana, elas entraram em choque, porque muitos estavam indo contra, né? E algo que a gente tem que falar disso, que teve um professor... Uma infelicidade de uma danada, infelicidade tamanha que meio que culpou ela.
Olha que absurdo. Então a gente vai tratar desse assunto. Absurdo total. Hoje nós temos quadro novo no canal. No canal não. Lembrando, eu falei em canal porque eu tenho que dizer que esse programa, o 20º já está no YouTube, no canal do Lucas Sequinel, e nessa edição, a 21, estará também. E, tanto no canal como aqui no programa, nós estamos agora com 3 quadros novos. Primeiro, você já conhece, que é o Escolas na Nossa Região e o Educação pelo Mundo. Agora a gente tem o quadro novo, Lucas. Como que é o nome do quadro? Educadores do Brasil. Então, o quadro Educadores do Brasil é um quadro que o Lucas bolou. Ele criou, muito bem elaborado, por sinal, mas com algumas infelicidades ao longo do percurso. Sério, quais? Algumas infelicidades que hoje a gente vai tratar quais são. Eu acho que o pessoal da esquerda vai amar e o da direita vai ficar aterrorizado. Eu acho que todos devem se sentir homenageados, porque no quadro de hoje, Educadores do Brasil, teremos uma grande estreia falando do patrono da educação brasileira. Não fala ainda. Você sabe quem é? Eu sei. Eu sei quem é o patrono da educação brasileira. Começa com a letra P de não, paz. eu achava que era o Lula. O presidente Lula. A Nanda Gomes, maravilhosa, amo essas conversas. Oi, Nanda, boa tarde. A Fernanda é a nossa aluna do ensino médio inovador, uma menina fantástica. Um beijo, seja bem-vinda ao nosso programa. Inteligente, crítica. Qual a idade dela? Olha, 17 anos, mas a maturidade é de uns 25, assim, é uma menina nada. Muito inteligente. Tá? Falo mais nada. Saiu do Tinder? Quem? Tu. Eu, com certeza. Não tá mais usando? Não. Aposentei. Então tá Vamos bom. falar de educação. A gente tem que falar também do MEC, que tá lançando aí alguns cursos para os professores, que é sobre ensino à distância, ensino remoto. Isso mesmo. E também psicologia de aprendizagem, tem bastante cursos assim que a gente vai anunciar hoje. E algo que a gente não falou semana passada, que a gente tem que falar hoje, Lucas, o modelo cívico-militar. Tem escolas no Paraná já aderindo. Na realidade, foi uma votação feita e a grande maioria votou pela escola cívico-militar. Hoje a gente vai discutir aqui. Tem respaldo, hein, Jorge? A Nanda se sentiu elogiada. Ela é um amor de pessoa. Ela e o namorado dela, o Lucas Formentin, não sei se tu lembra. Menino bem inteligente. Eu tenho que olhar a foto bons deles. Alunos, porque, assim, eu conheci, eu acho. Eu conheci, eles eram alunos do MI, no ano passado eles eram bem ativos ali na escola. Participaram também. E eles são de que ano? De geografia. Agora eles estão no 3º ano, infelizmente. Mas eles eram ano passado, quando eu trabalhei, eles eram no 2º. Tu era do primeiro, mas tu sempre tava ali em contato com eles. Segundo. Eles gostavam bastante de ti também. Talvez eu lembre. Não sei porquê, mas gostavam de ti. Todo mundo gosta de mim lá no colegial. Com certeza. Jorge, assim como te amam. Sobre a pauta de hoje, tudo isso eu só tenho um recado. Vai, joga aí. Haja coração, amigo. Haja coração, Lucas. Haja coração, é bastante. O Lucas, eu soube que ele tem ido jogar futebol. Raramente. Mas eu não sei. Tu tá se cuidando, Lucas? Com certeza. Só vou em lugares. E dá pra jogar futebol com máscara? Não se joga com máscara. Normalmente, pessoal, eu estou indo nos lugares que aferem as temperaturas, né? Eles estão caprichando nesse sentido. E normalmente sempre vão as mesmas pessoas, né? Então, quando é um jogo diferente, daí eu não participo. É algo que eu opto por não participar, mas eu sei que tem gente jogando aí. Tem outra coisa, Lucas, que eu tô impressionado com o site do TRE. Semana passada a gente discutiu o assunto de Cocal do Sul, lembra? Que a gente trouxe as propostas. Muito legal. Aqui de Cocal do Sul. Foi bem legal, né, Lucas? Foi bem legal. Eu recebi bastante elogios de um colega lá, ele mora no Mato Grosso, o meu colega Thiago, e ele falou que lá também existe um programa que vem discutindo em Lucas do Rio Verde. É o nome do município. Um município não é tão grande quanto o Criciúma, é do tamanho da Içara, mais ou menos. E eles falam que estão abordando bastante. Lá só tem 3 candidatos. E ele falou que lá acontecem os mesmos erros que ocorreram na nossa leitura sobre Cocal. Ou seja, aquela ideia de abordar o ensino médio em instância municipal, replicar coisas que existem na Constituição. A gente já percebe que é uma cópia de um plano estadual, né? De um plano estadual e uma cópia, por exemplo, enviada por algum deputado estadual ou por algum deputado federal em alguma proposta mirabolante. Então, o site do TRE, depois eu quero que tu entre pra ver se tu encontra, porque assim, eu fui examinar as propostas, assim, porque em Criciúma nós temos muitos candidatos para a prefeitura. Aqui em Cocal nós temos 3. Mas lá não. Lá nós temos o quê? 6 ou 7?
Olha, eu acho que nós podemos listar aqui, né, para não cometer um engano. Nós temos o Clésio Salvar, o atual prefeito, Rodrigo Minotto, Júlia Zanata, o Cosme, né, que era da polícia, né? E temos também o do PT, o Ederson, que é do PSTU, e tem um do PT também, que é o Aníbal. Chico Baltazar e aquele professor. O Dr. Aníbal também. Não, o Dr. Aníbal é do MDB. E são 7 candidatos. São 7 candidatos. Então, cada candidato tem sua proposta para todas as áreas, né? Então, saúde, infraestrutura, educação. E geralmente a gente sabe que as propostas elas são anexadas no site do TRE. Até eles mesmos, quando eles vão falar das propostas, eles falam, né? Que se o eleitor quiser ter... O quê? Tu tá olhando o site? Isso, estou olhando o site. Dá uma olhada aqui depois. Se o eleitor quiser ter acesso às propostas, estarão lá no TRE. Eu procurei e não achei, Lucas. Eu não sei se eu não soube procurar, porque o de Cocal eu achei muito facilmente. É estranho, né? Normalmente... Então, se a gente encontrar hoje, a gente já discute, porque o debate já é quinta-feira. Então, RTV? sábado que vem não vai dar tempo. Pela RTV, isso. Pela RTV. Amanhã tem debate. Amanhã não foi confirmado ainda o debate, mas quinta-feira sim. Quinta-feira é o último dia 12, né? Isso. E aí, o último dia para debates políticos. E aí, eu não sei se o senhor Clésio Salvaro comparecerá, parece que não. Mas outros candidatos irão, então teremos aí. Mas a gente já queria discutir as propostas deles, pelo menos da educação, né? Para saber qual que é a visão que eles têm aí de educação. A gente já sabe que o modelo da Júlia Zanata é o cívico-militar. Isso aí já é o escrachado. Mas o que eles têm enquanto município, né? De educação aí básica, infantil. Porque o cívico-militar não dá para fazer na educação infantil em creche, né? Então, não faz muito sentido também. Então a gente quer... Eles estão batendo muito no cívico-militar, mas ali na educação infantil eu tô ouvindo muito pouco. Por isso que eu até queria que é saber. Total responsabilidade dos municípios. Que é a jurisprudência municipal. Lucas, bom, mas vamos lá, vamos para a primeira matéria, já é 14h20, vamos que vamos. Câmara promove debate sobre mudanças no novo Fundeb. A gente sabe que o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica teve aí mudanças na distribuição de recursos. E a Câmara de Deputados discutiu agora quinta-feira, Lucas, como que vai ser essa mudança. É uma matéria que a gente tem e a gente vai ouvir agora. Deputados federais e especialistas defenderam mudanças na distribuição dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb. O tema foi discutido nesta quinta-feira em reunião na Câmara dos Deputados. O novo Fundeb foi promulgado em setembro, mas o projeto que regulamenta o fundo ainda não foi votado. A lei já sancionada torna o financiamento permanente. O relator da proposta, deputado Felipe Rigoni, do PSB do Espírito Santo, defendeu mudanças nos fatores de ponderação que determinam a forma de financiamento das modalidades de ensino contempladas no Fundeb. Rigoni disse que deve apresentar o relatório que regulamenta o fundo até o próximo dia 16. Segundo ele, espera-se que a matéria seja votada em no máximo 2 semanas na Câmara para depois ser encaminhada ao Senado. Com a regulamentação aprovada, o fundo permanente vai estar em vigor em janeiro de 2021. Então, antes da gente voltar para a matéria, essa notícia importante, a Nanda ela comenta como alguém vai votar na Zanata. Pois então, tem aí uma discussão bem acalorada nesse sentido. Tem muitas pessoas, parece que não, mas tem muitos apoiadores. Parece mentira, mas tem. Gente, a quantidade de apoiadores não é pequena. É porque a gente vê a quantidade apoiando tal candidato, tal, é muito grande. E da Júlia, claro, eu vou ser bem realista, né? Quem tem cabeça não vota, né? Quem tem um mínimo... De noção. Da área da educação, eu vou falar na área que a gente é especializado, Lucas. Eu não vou entrar em economia, eu não vou entrar em área de infraestrutura que a gente não domina. Mas quem tem um mínimo de entendimento de educação, jamais vai propor um modelo cívico-militar para Criciúma. Faz pouco sentido até, apesar do apoio do governo federal,
É um desafio muito grande. E outra, e tem que lembrar de um detalhe que é pouco mencionado, e eles não falam, Lucas. Esse negócio de Deus, pátria e não sei o quê, que eu não sei porque misturar uma coisa com a outra, que eu não entendo até hoje. Religiosidade política é um jogo Religiosidade complicado. política é um jogo complicado, né? Só que o número de católicos diminuiu bastante, é bom a Júlia lembrar disso. Uma coisa que tem que ser dita e que é muito pouco comentado. Quando foi para ser criado o modelo cívico-militar, não foi só porque passou o prazo de inscrição, como eles dizem. Foi conversado com a comunidade escolar em volta do Heriberto Wilson e a comunidade escolar não aceitou. Eu lembro, Lucas. Lembro também. Tu lembra também? Lembro. A comunidade. Então, o governo que diz... Primeiramente, o governo que diz que quer a comunidade escolar dentro da escola, pera. Se a comunidade escolar está dizendo que não quer o cívico-militar, ponto. Não é o cívico-militar, não é a comunidade escolar que tem voz? Se a comunidade escolar decidiu não ter o cívico-militar, aí vem o papo, não, mas é o melhor. Mas pera. A educação está dizendo que é o melhor e ela não aceita até hoje, por que tem que aceitar agora o que ela está dizendo? Então, a Nanda diz, como alguém vai votar na Zanata? Com todo respeito, Nanda, tem gente que vota. E eu respeito as pessoas que votam nela, respeito, mas pra mim não tem cabeça não, de verdade, tem problema, porque não tem visão, mais uma vez repito, tô falando de educação. Não tem visão. Assim, é regressão. É regressão, Lucas. É um desafio muito grande, Jorge, quando nós falamos de educação, né, para as candidaturas. Deixando bem claro que hoje ainda a gente vai ter aí a discussão, né, dos itens de educação em Criciúma, os 7 candidatos, a gente está preparando aqui, eu estou preparando os arquivos aqui. E assim, né, Jorge, nós temos alguns gargalos na educação que eles merecem mais atenção. E eu acho que esse modelo cívico-militar, se ele não é o modelo ideal, já que as pessoas exerceram, né, o seu direito de escolha, eu acho que devemos bater em outras teclas, Jorge. Eu acho que devemos buscar soluções para o básico. Nós temos problemas com merenda ainda. A Nanda diz que tem que respeitar a opinião política, mesmo ela sendo meio burra. Com certeza. Claro. É verdade. Eu concordo. Concordo pelo até mesmo porque a gente destacou semana passada a Meu pai infelicidade, desculpa, porque eu fiquei irritado, Nanda. Jorge, nesse momento gostaríamos que você falasse Massachusetts. Ah, deu certo. Então tá bom. A minha língua é muito boa. Nanda, eu acho que você não estava semana passada. Eu vou até esclarecer para a Nani e para as pessoas que estão nos ouvindo. Semana passada eu trouxe a notícia infeliz e eu tive a infelicidade de falar que o ministro da Educação foi junto com o arcebispo, o grande Milton, falar de novo sobre sexualização. E ele diz, ó, a política aí, ó, as bandeiras. Gente, deixando bem claro que essa semana e a semana que vem nós teremos dificuldade para fazer a transmissão do programa, né, Jorge? Porque o momento... Não, mas sábado que vem não vai poder mais, né? Não vai poder, mas mesmo assim eu imagino que nós teremos aí uma insistência. E o ministro teve a infelicidade de ir no arcebispo falar para não ensinar sexualidade na escola. E que os homossexuais são de famílias... Que eles vêm de famílias... como que ele disse, Desestruturadas. Desestruturadas. Então, a Júlia Zanata segue esse ritmo. Ritmo de festa. De palhaçada. De palhaçada. É verdade. Eu acredito o seguinte, né, Jorge? Com base no extremismo que tomou conta nas últimas... Não posso colocar nos últimos anos. Eu acho que até na última década, nós podemos dizer. Eu creio que nós teremos aí sim um percentual significativo de pessoas que vão votar na Júlia Zanata e que apoiam, por exemplo, a nossa atual governadora, a Daniela Rainer. Essa maluca, né? É uma... Gente... É uma maluca.
É uma decisão arbitrária, na minha visão, Jorge. E ela visa beneficiar determinadas camadas, né? É uma doida, cara. Que respondem pela educação... Teu pai tá te ligando. Vou ter que atender, Jorge. Já volto. Só joga a matéria antes. A gente tem que falar primeiro da TAC. Pode botar aí, Lucas. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, defendeu que todos os estados submetam suas contas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação, o Fundeb, ao termo de ajustamento de conduta, o TAC, que padroniza a movimentação das verbas, mesmo quando não há repasses federais. Segundo o procurador, o TAC facilita a fiscalização na aplicação dos recursos públicos e a execução do Plano Nacional de Educação, que são interesses da União. A posição de Aras se deu em resposta a recursos apresentados por Minas Gerais, Paraíba e Espírito Santo, que questionam a aplicação do TAC quando não há repasse de verba federal. Reportagem Felipe Moura. Bom, seguinte, essa história aí do TAC é uma história já meio antiga, principalmente aqui na região. A gente tá falando aí, eu vou falar muito de Criciúma agora. Então a gente vê que o Procurador-Geral da República, que é o Augusto Aras, ele defendeu que os estados devem submeter suas contas ao Fundeb. Esse termo de ajustamento de conduta, ele funciona mais ou menos da seguinte maneira. Por exemplo, um profissional que vai trabalhar em escola, na rede municipal, ele trabalha lá durante um período. Depois ele tem que ficar um período sem poder estar atuando naquele serviço público. Então, por exemplo, um professor que está atuando esse ano, ele é contratado para 12 meses, ou para 10 que seja, ele terá que ficar 12 meses sem trabalhar. Então esse TAC, eu não sei até que ponto esse TAC, Lucas, ele beneficia. Na verdade, Jorge, eu acho que o TAC, por que tem TAC para CT? Na verdade, o TAC ele é para o governo se livrar de obrigações trabalhistas e obrigações financeiras, Jorge. O que eu vejo é uma grande manobra de malandragem, tá? Isso na minha visão. O que eu digo também é que a TAC ela não beneficia de maneira nenhuma os trabalhadores. O que pode acontecer é um revezamento, ou seja, nós podemos ter sim pessoas, né, trabalhando ali um ano sim, um ano não, e abrindo mais oportunidades. Só porque isso também gera uma instabilidade, né, Jorge? Porque aos poucos nós vamos percebendo que os trabalhos não são continuados. Isso também é muito ruim, na sua opinião. Não deveríamos ter continuidade nos trabalhos? Acho que essa ataque pode ser útil vista desse ponto de vista. A CT não tem continuidade, já nunca teve. Já começa por aí, né? Nunca teve, eu não sei negócio de continuidade, nunca teve, porque que esse TAC não fede nem cheira. No final das contas, o pessoal reclama porque acaba indo bem nas provas, mas essas provas têm validade. Eu quero ver o prefeito que vai entrar agora em Criciúma. Ou a prefeita. Não, vai ser a prefeita, ela não vai ganhar. Eu quero saber quando é que vai abrir o concurso público. Que o Ministério Público já está pedindo faz tempo. Olha, Jorge, eu imagino que nós não teremos esse concurso público. Se Salvador for eleito, uma das suas grandes promessas é terceirizar ao máximo todas as formas de atendimento ao governo. Ou seja... Mas o número de ACT é o dobro que o de efetivo? Isso é verdade. Na verdade, se nós analisarmos bem, o governo estadual ele tem tomado algumas ações, não somente o Carlos Moisés, pelo contrário, até o Raimundo Colombo, pressionado, ele executou 2 concursos. E hoje em dia nós temos aí pelo menos um meio a meio. Metade efetivo, metade ACT. É um número ideal? Não, é razoável. Só que Criciúma está numa situação pior. Falar nisso, Lucas, a gente teve uma perda na educação muito grande de 40 bilhões em tributos. É muita coisa. Isso aí foi um levantamento do Instituto Unibanco e Todos pela Educação. As pesquisas do Todos pela Educação são pesquisas muito boas. Por isso que eu gosto de trazer. É uma matéria que a gente tem aí. Olha, educação perde 40 bilhões em tributos.
As redes estaduais e municipais de ensino devem perder entre 13 e 40 bilhões de reais em tributos neste ano, segundo um levantamento do Instituto Unibanco e Todos pela Educação, em parceria com o Conselho Nacional dos Secretários de Educação. O último relatório da série Covid-19, Impacto Fiscal na Educação Básica, leva em consideração os aspectos econômicos da pandemia do novo coronavírus, a partir de um mapeamento de projeções tributárias e análise da base de dados do Tesouro Nacional. De acordo com o professor e especialista em educação pela Universidade de Brasília, Raimundo Luiz Silva Araújo, os impactos dessa perda da arrecadação poderão ser sentidos até o final do ano que vem. A queda na arrecadação puxa para baixo o fundo público e o financiamento da educação básica é vinculado a quanto do fundo público chega lá na ponta, no estado ou no município. Então é muito impactante, muitas prefeituras vão ter muitas dificuldades para fechar as contas no final do ano, e como a economia não está se recuperando da forma como o governo anuncia, está patinando como já estava antes da pandemia, a previsão é que esse impacto dure, durante todo o ano de 2021. Ainda segundo o estudo, somando os 38,3 milhões de estudantes das redes de educação básica, a perda desse montante em tributos significaria uma redução média no investimento anual por estudante, que pode ficar entre R$ 345 no melhor cenário e R$ 1.038 no cenário mais pessimista. Atualmente, o Brasil investe anualmente cerca de R$ 21.500 por estudante de ensino fundamental. O valor é aproximadamente 2 vezes menor que a média dos países participantes da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. De acordo com o presidente da União Nacional de Dirigentes Municipais de Educação, Undime, Luiz Miguel Martins Garcia, a má previsão deverá obrigar os municípios a estabelecerem soluções de reorganização das verbas para garantir investimentos. Então, tudo aquilo que de alguma forma vai implicar novos investimentos, eles ficam comprometidos. E isso pode sim gerar dificuldade para se estabelecer essas ações e dificuldade no processo de retomada dos direitos de aprendizagens não efetivados nesse momento, por falta de recursos, já que o orçamento da educação já é bastante apertado, Então imagine uma situação de queda e com a necessidade de investimento. Para além destas estimativas, o relatório das instituições traz um levantamento com 82 redes municipais de educação, que identificou um conjunto de gastos adicionais que variam de R$ 230 a R$ 490 por estudante matriculado. Esses valores estão relacionados às despesas com ensino remoto, alimentação, comunicação com as famílias, patrocínio de pacote de dados de internet e compra de materiais de higiene. Já nas redes estaduais, estima-se que o gasto total das secretarias de educação com ações extraordinárias de enfrentamento à pandemia no exercício de 2020 será de, no mínimo, R$ 2 bilhões, podendo chegar a 5 bilhões. Jorge, só tem um comentário sobre isso. Qual? Posso tocar o comentário? Isso é uma vergonha. Eu também acho uma vergonha, Lucas. É tenebroso. vergonha. Lembrando, meu bem, que é 31 bilhões de perda para os municípios. É bastante coisa. É muita coisa. É um valor não é perda, é não arrecadado. Mas também é na mesma. Nesse contexto, nós podemos dizer e atribuir como perda, né, Jorge? Ainda somando os 38,3 milhões de estudantes da rede da educação básica, pensa, é muito aluno, pouco dinheiro, e aí com uma demanda aí de ano que vem, não saber onde vai colocar tudo isso, e ainda querem fazer reforço, querem contratar mais profissionais para dar aula. É difícil, e aí Jorge. faz o quê? Se nem dinheiro é retirado... Bom, se bem que o MEC agora doou 90 milhões, mas assim... Mesmo assim, nós vamos falar daqui a pouco desses 90 milhões, só que assim, me parece, como em episódios anteriores do Educação em Ação, que nós estamos tentando o tempo todo consertar o avião durante um voo. Ou seja, a educação ela vem apresentando vários problemas, não é de hoje.
Porém, ao mesmo tempo, nós temos um grande desafio, né, Jorge? Que é um ano letivo de 2021. Como vai ser? Porque 2020 tá perdido. Vamos ser bem sinceros. Depois no quadro Jorge Polêmico, né, Jorge? Nosso vai dizer que do Cosme é isso aqui. É isso. A proposta dele desculpa, é isso. Continua. Fala nada. Só porque assim, Jorge, ó, o que eu digo, cara, é que no final das contas, conversando com os alunos, principalmente dos alunos do segundo ano do ensino médio, há um grande desespero. Por quê? Há uma grande chance de nós termos mais um ano letivo totalmente confuso, mal gerido. Eu não digo isso porque é feito à distância ou a possibilidade do ensino remoto. Não é só isso. Se fosse isso, beleza, tava legal, tava supimpa. O problema está justamente, Jorge, na desorganização. Estamos com um ano letivo que está parecendo uma verdadeira bagunça. Né? As cobranças das lideranças dos gestores, né? Não digo dos diretores, eu digo das secretarias de Estado da Educação, elas às vezes são sem cabimento nenhum. O estudante está de saco cheio. Né? E muitas vezes o estudante sabe que voltar às aulas, nesse momento, às aulas presenciais, pode ser uma tremenda de uma perda de tempo. E lembrando que nas redes estaduais, o gasto total das secretarias de educação com esse enfrentamento à pandemia no exercício de 2020 é no mínimo 2,1 bilhões, podendo chegar a 5. E aí, Jorge, olha isso. São dados alarmantes. Nós podemos estar mergulhando em uma profunda crise em termos de organização de verbas. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que nesse momento o MEC não para de liberar dinheiro, né? Nós sabemos que aqui no Educação em Ação nós temos o compromisso de buscar sempre aqueles áudios, aquelas matérias vinculadas principalmente à Hora do Brasil, não é verdade, Jorge? Ou seja, matérias oficiais fornecidas e fomentadas e de cunho governamental, ou seja, normalmente prezando pela lisura. E o que nós temos como resultado? Nós temos uma imensa confusão. Por quê? A todo momento o MEC libera verbas como tapa-buraco. Sabe aquela operação assim? Nós vamos dar um jeito da rodovia Governador Jorge Lacerda, lá em Criciúma. Ela sempre tá igual. Por quê? Porque são operações tapa-buraco, cara. Então, no final das contas, o que eu vejo é um grande desespero dos alunos, porque estão com medo que o ano letivo de 2021 seja comprometido. Eu acho que não é liberando dinheiro à torta e à direita que nós vamos salvar alguma coisa. Ô Lucas, lembrando que o MEC libera 90 milhões, até eu vou já trazer essa matéria, vamos. Porque traz aí, falando do PDDE também. Para apoiar o retorno presencial seguro às aulas nas escolas de ensino básico, o Ministério da Educação liberou mais 90 milhões por meio do programa Dinheiro Direto na Escola. Os recursos se somam ao repasse de 225 milhões inicialmente previstos, alcançando assim o total de 615 milhões. A verba será repassada para que cerca de 117 mil escolas públicas, estaduais, distritais e municipais possam adquirir e contratar serviços e equipamentos necessários para implementar os protocolos de segurança, auxiliando nas adequações necessárias para o retorno às atividades presenciais. No último dia 7, o MEC apresentou o Guia de Implementação de Protocolos de Retorno às Atividades Presenciais nas Escolas de Educação Básica. O documento produzido pela Secretaria de Educação Básica com o apoio das Secretarias de Mobilidade Especializadas e de Alfabetização oferece informações para que as redes estaduais e municipais possam se preparar para um retorno seguro. O guia reúne normas técnicas de segurança em saúde e recomendações de ações sociais e pedagógicas. A decisão de retorno às aulas presenciais deve ser tomada por estados e municípios, de acordo com a orientação das autoridades sanitárias locais. Reportagem Rafaela Gonçalves. Lucas, 90 milhões para o retorno seguro das escolas. Lembrando que em região de Laguna já retornamos, né? É muito polêmico, é que na realidade, né, Jorge, nós temos... Até tu tem no teu WhatsApp, dá uma olhada na notícia. Tu não tá com o teu WhatsApp, né? Não tá aberto, mas deixa que eu abro aqui o meu. Da NSC. Tu tem aí no site da NSC? Sim. Porque eu sei que, assim, muitos pais estão perguntando e não sabem aonde que está voltando. Na realidade, gente, o Estado já retornou. Mas não é o retorno presencial, aquele retorno de... que todo mundo vai para a escola, né? Que é o que as pessoas estão pensando.
Na realidade, é feita uma classificação dos alunos que precisam de um maior reforço, e aí eles vão em dias agendados na escola onde os professores vão atendê-los. Só porque é o seguinte, Jorge, aqui o grande dilema está com a questão que envolve as regiões de acordo com as cores, né? Ou seja, amarelo seria permitido, né? Ou seja, o amarelo é aquela que possui um risco grave, né? Não tão gravíssimo assim, só porque nós temos regiões que estão sendo liberadas pela Daniela Rainer, que estava recorrendo para essa liberação total. Ou seja, nesse momento, todo o estado pode ter, na sua rede estadual, o retorno presencial para esses reforços, né? Ou seja, o mapa de risco foi atualizado na quarta-feira. Nós temos uma região em risco gravíssimo, né, que seria a região da Grande Florianópolis, e outras 11 em risco grave. Uma dessas regiões em risco grave seria a região de Laguna, que todo mundo associa àquela associação de municípios chamada Amurel. Ou seja, Tubarão, Laguna, dentre outros municípios. Com isso, Jorge, nós temos a provável liberação de todo o estado. Por quê? Porque por mais que nós tenhamos ali a região carbonífera e também outras com um risco, né, e uma classificação amarela e liberado nesse momento, a Daniela Rainer, que é a nossa governadora em exercício, afastamento do Carlos Moisés, ela decidiu liberar. Ou seja, por enquanto nós temos o governo de Santa Catarina autorizando as atividades presenciais nas escolas de região com risco grave. Nesse momento, somente Florianópolis está gravíssimo e estaria vetado, né? Sim. Então, quem está com um risco alto, como é a região de Criciúma, está liberado. Já está ocorrendo reforço para quem conseguiu fazer e formar turmas no ensino médio ali, né? Principalmente o terceiro e o segundo ano. Agora, por enquanto, grave, né, que seria laranja no mapa, também está liberado. Pois é, então no final liberou tudo. A decisão ela foi anunciada pela governadora Daniela Rainer, né, que não tem partido, importante se dizer, né? Na tarde de ontem. Não tinha? Não tem, né? Não tem, na real. O governo destacou que a volta dos estudantes não vai ser obrigatória. Estão dizendo que ela deu golpe no governador, hein? Olha, Jorge, pode ser que sim. O que eu ouvi disso, Lucas? Então, os pais e responsáveis podem optar por continuar com os estudos dos alunos de forma remota, como ocorre desde março, né? É importante lembrar também que antes as atividades presenciais, Jorge, antes dessa decisão da Daniela, só poderiam ocorrer em regiões com risco alto ou moderado. Ou seja, o azul, que não existe no nosso mapa, ou então o risco amarelo, né, que seria o alto. E as aulas de reforço individualizadas estavam autorizadas para locais, então, que estavam nessas condições. Qualquer tipo de retorno presencial estava proibido quando a gente fala do gravíssimo, né? Ok, Lucas, antes de ir pro teu quadro, eu queria falar daquele professor. Importante, Jorge. Uma professora, na verdade. É uma professora. É uma professora que ela diz assim, ó, muitas vezes a mulher é culpada de um estupro. Gente, essa fala foi feita por alguém que trabalha com educação, né? E assim, quando o governo diz para não ensinar educação sexual, é por causa disso aí, ó. Ela é fruto de uma não aprendizagem também, né, Jorge? Isso que a educação sexual vai ensinar. A não educação sexual faz pessoas se tornarem asnos como essa professora. Quer ver? Bota aí o vídeo. É uma reportagem. As declarações de uma professora de um colégio particular de Planalmira, que é um distrito de Abadiânia, estão dando o que falar nas redes sociais. Durante uma aula online, ela afirmou que entende porque algumas mulheres são estupradas e colocou a culpa do crime nas vítimas. Após a repercussão negativa, a professora foi afastada das atividades. O vídeo foi gravado durante uma aula online para alunos do 8º ano. Em uma conversa sobre violência sexual, a professora disse que considera algumas mulheres culpadas por sofrerem estupro. Muitas vezes a mulher ela é realmente culpada.
de um estupro, de alguma coisa desse sentido. Por que a mulher tem que ficar provocando o coitadinho dos homens? A professora afirmou ainda que mulheres que usam roupas curtas despertam impulsos sexuais nos homens. O homem, ele tem testosterona, que é o hormônio masculino. Logo que foi publicado, o vídeo repercutiu nas redes sociais e causou revolta. Muitos internautas protestaram, inclusive com comentários na página do colégio particular, onde a professora trabalha. A instituição decidiu afastar a funcionária das funções. O colégio funciona como um internato para jovens e fica em Planalmira, distrito de Abadiânia, a 95 quilômetros de Goiânia. Tentamos falar com a professora ao telefone. Alô? Sim, aqui quem fala é Bruno, eu sou repórter da TV Anhanguera. Tudo bom com a senhora? Assim que eu me identifiquei, ela desligou. A OAB em Anápolis repudiou a fala da professora e afirmou que as justificativas que ela deu no vídeo não têm respaldo científico, moral ou ético. Então nada justifica o estupro. Não existe justificativa por estupro. Porque o estupro não é a vontade da vítima. Eu vou sair de roupa curta hoje para ser estuprada. Não, o estupro vem do homem, que é o dolo. Em 2012, o colégio onde a professora trabalha foi assunto nacional em outra polêmica. Na época, uma estudante de 19 anos entrou na justiça acusando a instituição de homofobia. A aluna alegou que foi expulsa depois que a diretoria descobriu o namoro da jovem com uma colega do colégio. Na época, a escola negou as acusações de homofobia e alegou que a expulsão ocorreu porque as estudantes infringiram uma regra que proibia relações sexuais no interior da instituição. O Instituto Adventista do Brasil Central diz que não compactua com qualquer opinião pessoal de funcionários que atribuam culpa à vítima por ação criminosa. Só que me falta se o Instituto Adventista, olha só, concordar Adventista com alguma coisa do tipo. Bom, Lucas, primeiro, vamos pontuar. Um professor falar estrupo, ok. Eu vou passar esse ponto aí, né? Não é hora do Jorge polêmico, mas vale a pena. Mas tá chegando. Tá chegando. Tá descendo. Tá saindo da João Monstro. Tá vindo. Segundo ponto. Mulher não tem testosterona? Tem. Ok. Terceiro ponto. Tem. Coitadinho do homem? Coitadinho do homem, Lucas? Coitadinho do homem é boa, né? Não pode sair de... Pra que sair de roupa curta, tadinho do homem? Que ele tem testosterona. É complicado, né, cara? Ou seja, o homem é vagabundo. Porque quem faz isso é bandido. Não tem caráter. E ainda, coitadinho, infeliz. Jorge, o que me deixa Eu não vou falar triste, o que eu tô pensando. O que mais me deixa triste é que ela representa um colégio adventista, cara. E o colégio ela tem que ser demitida, essa... Nossa, mas... Me desculpa, mas... De uma burrice... Não. Danada. No mínimo, eu queria né? saber, ela é professora do quê? Se for de biologia... Não, ela fala que mulher não tem testosterona? Se for de português... Bom, professor é professor, independente da disciplina. Professor é gente de humanas, independente se a disciplina é de exatas ou não. Professor é professor. Não, e um professor chegar pro aluno, para um grupo de alunos, olha o que ela está ensinando, o que ela está botando na cabeça de adolescentes, de homens lá dentro. É assim que cria cultura, gente. Ou pensa que não é assim que cria. Ou pensa que ela é a única pessoa que falou isso. É porque foi a única pessoa até agora que foi filmada. É porque foi a única que foi filmada. Olha, Jorge, o que eu vou te dizer, eu tava respondendo um aluno aqui sobre essa temática, e ele tava perguntando onde era, né? Goiânia. Abadiânia é uma cidade bem famosa pela ideia do João de Deus, né? Construir aquele centro de estupro, né? No final das contas virou um centro de estupro, né? Mas João de Deus hoje é uma entidade fortíssima. É uma entidade danada. Sai de baixo. Mas enfim, eu não vou nem falar do João de Deus, porque ele pagou já os pecados dele, né? Não acho. Já foi. Ele já foi.
Não tá mais aqui pra gente falar. A gente tem que falar dessa... Ele não morreu, Jorge? Você tá falando de quem, meu bem? O João de Deus. Sabe quem é o João de Deus? Eu tô falando de João de Deus de idade. Não, eu tô falando de João de Deus, que é aquele sujeito que liderava em Abadiânia um centro espírita. Que ele julgava como espírita. Os espíritas não consideram ele... Não, que falando da entidade João de Deus. Não, eu tô falando de João de Deus, bom, então... ser humano. Ser humano. Eu tô falando de espírito aqui. Ah, não. Eu tô falando de entidade. Deixa o espírito em paz. Estamos falando de um ser vivo. Ah, bom, eu tô falando de alguém que já morreu, mano. Não, absolva esse outro. Estamos falando daquele que é criminoso. Tá, mas também deixa ele lá. A gente não tá falando dele. A gente tá falando desse bicho aí, que se denomina professora, e acha que tem ainda moral pra chegar numa sala de aula instruindo pessoas a acreditar que não. Se a mulher provocar, o homem, ele tem um impulso. Que impulso é esse? Aí esses meninos vão sair fazendo o que na rua, né? Qualquer coisa, porque vão se achar os donos do... É, a cultura do machismo é essa. Nossa, uma cultura patriarcal abominável, né, Jorge? Assim, depois dessa, até é difícil seguir uma pauta, né, cara? Pelo amor de Deus. Eu de verdade, gente, eu tô aqui... Que desânimo. Eu chego a passar mal com uma situação dessa, porque assim, a gente tem que lembrar que o papel do professor, aqui no programa, a gente fala muito disso. O papel do professor numa sala de aula, ele não é só instruir, né? Ele não é só passar conhecimento. É um papel cultural. É um papel cultural, de influência cultural. Discussão de valores. Os próprios jovens, eles vão criando a personalidade que eles trazem, eles vão criando seu conceito de vida, seu conceito de valores, de ética, de moral. E eles saem dali decidindo o que eles querem pra vida. Agora, eu como aluno, eu tô indo como alguém branco. Chego na sala, é um professor que vai pincelar essa asneira. Aí eu chego em casa pensando... Aí eu chego pro meu pai, que também pode ser outro machista. E ele diz, que bom, meu filho, tá aprendendo coisa boa na escola. E a cultura machista tá assim durante anos, tá sendo uma briga pra quebrar isso. Se perpetuando, né, Jorge? Se perpetuando. E aí um juiz de merda, que é um juiz de merda, me fala que é estupro culposo. Não, é assim, né, Jorge? É como eu tava... Eu não tenho papas na língua, eu falo mesmo. Isso mesmo. Agora chegou a hora do Jorge polêmico. Já baixou aqui o João de Deus. Não, é que assim, ó, Jorge, o que eu te digo é que o pessoal ainda se escora na ideia de mas a sentença não mostrou... Mostrou o termo estupro culposo, aqui, né? Mas mesmo assim, né, Jorge, deixou insinuado isso, ou seja, porque o cara... né, o sujeito lá, o Aranha lá, agora não lembro o nome dele, só lembro o sobrenome, Aranha. E ele é um empresário rico, né, filho de algum empresário. A gente não tá falando mesmo. Então no final das contas, do João de Deus, outra coisa. Tá devaneando aí. Eu fui olhar aqui. Mas o que eu te digo, Jorge, é que aquela sentença da Mari Ferrer ali deixa bem claro que ainda estamos em uma sociedade que é patriarcal. E aí como é que vai agora uma Júlia Zanata, um Bolsonaro da vida, uma galerinha de merda de direita, uma galerinha de merda, desculpa a palavra, Lucas, não tô ofendendo ninguém, mas é uma galerinha, eu tô falando de ideologia. Olha só, cuidado com isso aí. Tô falando de ideologia, de merda. Me botar, eu vou até ler agora, que eu não me aguento. Me colocar num plano de qual que é o nome disso aqui? Na verdade, plano de governo. É uma proposta de governo, né? Porque ainda não bota aqui, aprovada, é uma proposta de iremos combater fortemente a doutrinação ideológica e a sexualização precoce das crianças. Pois então. Instituindo que o estupro pode ser algo cometido por culpa da mulher. Já pensou esse absurdo? Isso aí é perigoso para instituir isso. Aí a galerinha da direita quer dizer assim, vamos combater a sexualização precoce. O que você chama de sexualização precoce, a educação chama de educação sexual, que vai ensinar o seu filho e a sua filha o que é uma IST, o que é não um estupro.
se defender de situações que podem... Não vai ensinar feminismo, não vai ensinar machismo, que todo mundo acha que é o oposto. É pra essas mentezinhas saber o que é ok se colocar no mundo. Jorge, é isso que eu sempre friso. Feminismo é uma luta por equidade. Não tem nada a ver com machismo. Machismo é consolidar as ideias de uma superioridade que não existe. Feminismo nada mais é do que a mulher fazer o que ela quer. Ponto. Com liberdade. Se ela quer ser dona de casa, ela vai ser. Se ela não quiser, ela não vai ser. E se ela quiser ser doutora em física nuclear, ela vai ser. E deu. Aí vem um planinho desse, é planinho, e aí acontece uma palhaçada dessa, e eu queria saber até se essa professora não é de direita. Acontece uma palhaçada dessa, e aí dizem assim, não, porque a menina não pode usar essa roupa. Ah, dá licença, né? É normalizar. E aí eu vejo, por exemplo, a Camila. Ontem eu tava conversando com uma vereadora, a Camila Nascimento. Que já foi nossa convidada aqui, hein? Já. Tava conversando com ela, ainda falei assim, a Camila, eu elogiei ela ainda e falei assim, olha, Camila, tu veste as tuas roupas com personalidade. Com personalidade. Ela tem, ela banca o que ela veste. Eu quero ver quem é que tem autoridade de chegar pra ela e dizer a roupa que ela veste. E o mais interessante, né, Jorge? Estamos elogiando o papel de uma vereadora. E um detalhe, não é uma campanha política porque ela não é candidata. Não, ela nem é candidata, gente. Ela resolveu oxigenar, deixar as outras pessoas participarem do certame. Legal, boa iniciativa. Ela nem é. Eu quero saber quem é que tem a coragem de chegar pra ela. Não fala. Eu quero ver a Júlia Zanato chegar pra uma Camila da Vida e falar, não fala, não banca. Aí vem, eu vou falar Júlia Zanata porque é a representante da direita aqui. É a representante. Eu achei que era porque tu gostava muito dela, por isso tu tá falando bastante. Ah, eu amo. Vem com uma calça, vem uma calça toda comportadinha, toda fechadinha, Deus em cima, e Deus é pai, é isso, e Deus é Brasil. E aí me fala, bota num plano de governo, combater fortemente a doutrinação ideológica e sexualização precoce das crianças. Você sabe o que é isso? Bom, Jorge, e daqui a pouco nós vamos discutir essas propostas com mais profundidade. Eu já trouxe porque me irritou. Mas depois a gente vai analisar porque nós temos 7 candidatos, a gente vai selecionar ali, né, Jorge, daqui a pouco. Ela vai ser a ovelha negra e eu vou usar. Vamos selecionar 7 propostas. Temos escolas da nossa região, educador do Brasil, que eu... Antes de ir para um outro, dá um intervalo, tá? Porque eu vou ter que conversar contigo ainda ao vivo. Tá bom. Vamos para escolas da nossa região. Vamos ganhar bronca do editor-chefe. Escolas da nossa região, Lucas. Então, Jorge, hoje eu trago a história de uma escola que se chama Professor Humberto Hermes Hoffmann. A gente nem vai discutir a biografia. Na verdade, é de Nova Veneza. Tudo aceito. Na verdade, como eu conheço bastante essas escolas, e eu estou tentando trazer as escolas mais antigas e representativas do município. Lá em Nova Veneza nós temos 13 escolas estaduais. Não é corona, gente. É alergia ao ar-condicionado. Julieta também, que é no São Bento Baixo, e também tem no Centro Abílio. Sim. Mas dessa vez, pela representatividade, resolvi trazer a escola do Caravaggio. Então vamos conhecer um pouquinho da história dessa escola, que é uma escola bem famosa. Vamos lá. Escolas de nossa região. Hoje vamos conhecer o histórico da Escola de Educação Básica Professor Humberto Hermes Hoffmann. A primeira escola foi construída em 1926. Na época a escola era municipal, passando a Escola Mista Estadual Nossa Senhora do Carvalho em 1948. Naquela época, a escola contava apenas com as séries iniciais do ensino fundamental. Em 1963, pelo Decreto 592, de 23 de agosto de 1963, a escola foi convertida em Escola Reunidas Professor Humberto Hermes Hoffmann. Pelo Decreto 9307, de julho de 1970, passa a se chamar Grupo Escolar Humberto Hermes Hoffmann, oferecendo aos alunos o ensino de 5ª a 8ª série, sendo implantado gradativamente nos anos de 72, 73, 74 e 75. Em 5 de abril de 1972, já em prédio novo, passa a ser denominada Escola Básica Professor Humberto Hermes Hoffmann. Em 1998, tem autorização para oferecer o primeiro ano do ensino médio no período noturno,
sob a denominação de Colégio Estadual Humberto Hermes Hoffmann. Atualmente, desde o dia 19 de maio de 2018, a Escola de Educação Básica Humberto Hermes Hoffmann é dirigida pela professora Silvana Geller Milanês e conta com aproximadamente 50 funcionários e mais de 350 alunos, divididos no período matutino, vespertino e período noturno. Conta com 14 salas de aula, uma sala de vídeo, um laboratório de biologia, química e física, um laboratório de informática, uma biblioteca e uma sala de serviços de atendimento educacionais especializados. Lembrando que a escola está localizada no distrito de Caravaggio, no município de Nova Veneza, que conta com outras 2 escolas estaduais. Este foi o Escolas de Nossa Região. Tá aí. Lucas, por que tu escolheu essa escola? Na verdade é uma escola bem representativa para a comunidade do distrito do Caravaggio, Jorge. Porque tempos atrás, principalmente na gestão do Raimundo Colombo, houve ali, né, uma possibilidade, não quer dizer que realmente aconteceu, de fechamento de 2 escolas de Nova Veneza. A primeira delas, o Julieta, lá em São Bento Baixo, e depois o Humberto Hermes Hoffmann. Ela não tem muitos alunos. É uma escola que ronda ali os 350, 360 alunos. Só que no final das contas, Jorge, o que nós reparamos é que é uma escola que tem laços muito fortes com a comunidade. Só que a gente sabe que também é uma comunidade que tem se tornado um pouquinho mais velha. E apesar da imensa representatividade, ela sofre de vez em quando um ataque ao outro para haver ali uma possibilidade de municipalização. Só que 350 alunos para um município como Nova Veneza é uma quantidade significativa. E tem uma história muito bonita. Como eu mencionei, é uma escola bastante antiga. Então, das escolas estaduais da nossa região, é uma escola que tem uma história bonita, uma estrutura bacana. Eu já trabalhei nessa escola, atuando por um polo do SESI, né? Eles tinham uma parceria. E foi uma experiência muito legal. Falando nisso, pode continuar. Não, na verdade era isso? Era isso mesmo. Tá, deixa eu continuar pra falar uma coisa pra você. Segunda-feira vai ter uma live. E eu tenho que falar. Aqui do Barão do Rio Branco. Ah, uma escola que você, por um acaso, conhece muito bem, né? Conheço. Sabe quantos anos o Barão vai fazer segunda-feira? Quanto? Não sei. Eu vou olhar agora. Tô aqui olhando que eu não sei. Que bacana, eu não tô achando. Então, o Barão também já foi tema aqui do... Já falou do Barão, né, Lucas? Região. O Barão é uma escola bem antiga. Eu acho que talvez esteja ali entre as 10 mais antigas da nossa regional. É, né? Acho que a mais antiga é o Irmã de Vice, que ainda não ganhou, mas vai ganhar logo mais um quadro aqui. Primeiro a gente está tentando transitar entre todos os municípios, né? Ainda tô devendo... deixa eu olhar no Instagram deles. O Sangue já foi 2 também, né? Na verdade eu ainda tô devendo escolas de Forquilinha, né? Forquilinha é uma cidade relativamente, um município relativamente novo, né? Então... Sim. 79 anos. 79 anos? É. Olha, bastante, hein, Jorge? E aí será comemorado... Ah, Joana colocou aqui, ó, 79 anos. 79 Boa anos? tarde. Quando a gente ouve ou tem acesso aos comentários infelizes como este de tal professora, entende-se um pouco de forma de pensar de líderes de nações que que matam em nomes da religião, ou justificam as arbitrariedades como vontade de Deus. Provavelmente uma formação muito destoada do que vem a ser uma formação para o magistério. Concordo. Nossa, perfeita essa fala da Joana, perfeito. Né? Barão do Rio Branco completa... Obrigado, Joana, é isso mesmo. Então, 79 anos o Barão completa e segunda-feira vai ter uma live às 19 horas em comemoração e vai ter show. Olha que legal. Vai ter banda, uma bandinha, os alunos vão cantar. Vai ter participações de alunos. Então. Que legal, e vai ter uma dupla lá de artistas que vão fazer uma apresentação na live e vai ter brindes, promoções, vai ser bem interativo. Jorge, eu acho Eu estarei traduzindo cara. essa live. Que massa, que massa. Segunda-feira, às 19 horas, lá no Instagram do Barão do Rio Branco. Sabe por que eu acho legal essas coisas regionais, cara? Tempos atrás eu até falei aqui com
com os nossos ouvintes, que eu tenho um professor, colega lá do colegião, né, um amigo, o Morivaldo, e ele fala que na Itália se valoriza bastante essa ideia da regionalização, né, do regionalismo, ou seja, valorizar o que é nosso. Eu espero que mesmo voltando depois da pandemia, as escolas elas continuem articulando essas ações. Porque é tão legal, né, cara? Pô, nem sempre deixar de participar de uma reunião, deixar de participar de um encontro, de uma atividade, significa que eu não quero participar. Muitas vezes os horários não são os ideais. Então, assim, ó, eu acho que quando a escola se comunica bem, principalmente pelas redes sociais, ela tá sempre um passo à frente. E um detalhe, o Hermes Hoffman se comunica muito bem. Eu, semana que vem, eu não estarei aqui no programa. Teremos a condução. Foi confirmado então o nosso convidado? Ainda não. Ainda não. Eu estou na luta aí pela confirmação desse meu convidado. Por favor, senhor convidado. Senhor convidado, compareça. A gente paga uma esfirra ou um x-salada. Ou um McLanche feliz. Ele gosta de x-salada, eu acho. Muito provavelmente. E uma Coca-Cola, que ele deve tomar Coca-Cola. Não, Coca não, né? Coca faz mal. Bom, então, mas enfim, Fanta. Jorge. Vamos falar sobre educação pelo mundo. Ah, tá. Então tá. Eu tô aqui esperando vir os educadores do Brasil. Certo. Vamos falar de educação pelo mundo. O que você separou, Lucas? Sistema de educação no Canadá. A gente vai ver que ao mesmo tempo que é muito confuso, ele é muito eficiente. E a gente vai conhecer com detalhes como funciona o sistema canadense. Educação pelo mundo. Hoje vamos entender como o Canadá se tornou uma superpotência em educação. Em debates sobre os melhores sistemas educacionais do mundo, os nomes mais citados costumam ser de países nórdicos, como Noruega, Finlândia, ou de outras potências que surgem, como Singapura e Coreia do Sul. Embora seja menos lembrado, o Canadá subiu muito ao topo dos rankings educacionais em nível internacional. Na mais recente rodada de exames do Programa Internacional de Avaliação de Alunos, o PISA, da OCDE, entidade que reúne países desenvolvidos, o Canadá ficou entre os 10 melhores países em matemática, ciências e interpretação de texto. As provas são o maior estudo internacional de desempenho escolar e mostram que os jovens do Canadá estão entre os mais bem educados do mundo. Estão muito à frente de vizinhos como os Estados Unidos e de algumas potências europeias com laços culturais, como o Reino Unido e França. O Canadá também tem a maior proporção de adultos em idade produtiva com educação superior, 55%, em comparação com uma média de 35% dos países que fazem parte da OCDE. Alunos imigrantes. O sucesso do Canadá em testes escolares é incomum a ser comparado com tendências internacionais. Os países com melhor desempenho costumam ser pequenos, com sociedades homogêneas e coesas, e com cada pedaço do sistema educacional integrado a uma estratégia nacional, como é o caso de Singapura, que tem sido usado como exemplo para o progresso de resultados sistemáticos. O Canadá nem sequer tem um sistema educacional nacional, pois a organização é baseada em províncias autônomas, e é difícil imaginar um contraste maior entre uma cidade-estado como Singapura e um país de dimensões continentais como o Canadá, segundo maior território do planeta. Em uma tentativa de entender o sucesso do Canadá na educação, a OCDE descreveu o papel do governo federal no setor como limitado e às vezes inexistente. Também é conhecido o fato de que o Canadá possui um alto número de imigrantes em suas escolas. Mais de um terço dos jovens que estudam no Canadá têm ambos os pais oriundos de outro país. Os filhos das famílias de imigrantes recém-chegados se integram em um ritmo rápido, o suficiente para ter o mesmo desempenho de seus colegas de classe. Quando o último ranking da OCDE é analisado em detalhe, os resultados regionais do Canadá são ainda mais impressionantes. São as províncias que, se escrevessem nos testes como países separados,
3 delas ao menos, Alberta, Quebec e British Columbia, estariam entre os 5 primeiros lugares em ciências, junto com Singapura e Japão, à frente de lugares como Finlândia e Hong Kong. Afinal, como o Canadá superou tantos outros países na área da educação? Apesar de diversas diferenças nas políticas educacionais, um traço em comum entre todas as regiões do país é o comprometimento em oferecer igualdade de oportunidades da escola. Até 3 anos depois de chegar ao país, os alunos imigrantes alcançam notas tão altas quanto a de seus colegas. Isso torna o Canadá um dos poucos países em que crianças imigrantes atingem um patamar similar aos não imigrantes. Outra característica distinta é que os professores são muito bem pagos em comparação a padrões internacionais. E o ingresso na profissão é altamente seletivo. Oportunidades iguais. David Booth, professor do Instituto para os Estudos em Educação da Universidade de Toronto, destaca um forte investimento na base em alfabetização. Existiram esforços sistemáticos para melhorar a alfabetização, com a contratação de educadores bem treinados, investimentos em recursos em bibliotecas, nas escolas e avaliações para identificar escolas ou alunos que possam estar tendo algum tipo de dificuldade. No mais recente PISA, o exame da OCDE, a variação de notas causadas por diferenças socioeconômicas entre os estudantes canadenses foi de 9%, em comparação de 20% da França e 17% de Singapura. Este foi o Educação pelo Mundo. Quase um documentário, hein? Quem disser agora que não conhece nada do Canadá vai se lascar, né, Jorge? Porque com toda a educação, né? Acho que foi bem explicado. Então nós temos um sistema que não é coeso e mesmo assim é extremamente eficiente. A palavra da vez para resumir tudo isso é oportunidade atrelado à igualdade. Então, a palavra da vez é isso. Jorge, antes de passarmos para o Educadores do Brasil, um quadro novo que eu fui explicar aí a intenção, nós temos que anunciar que a partir das 13h30 nós tivemos eleito aí um novo presidente dos Estados Unidos. Isso. Na verdade, os Estados Unidos têm um sistema muito confuso, não vamos discutir e explicar aqui, mas possui também aqueles entraves, porque alguns estados demoram. O maluco do Trump não conseguiu? Não. Quem saiu vencedor foi o democrata John Biden. Apesar da ideia de reeleição ser muito comum nos Estados Unidos, o republicano Donald Trump fez aí, por volta até então, né, mais ou menos 70 milhões de votos, enquanto o John Biden fez 74, mas isso não quer dizer muita coisa, a eleição é por delegado. E o John Biden já fez 290, o previsto é 270. A tendência é que o Trump ainda vença na Carolina do Norte, fazendo mais 15 delegados, e também possa vencer no Alasca, né, que a tendência é realmente mais tradicional. Então o Donald Trump não vai chegar aos 270, na verdade a previsão é de que ele chegue a 243. E o John Biden já tem 290, tá ganhando na Geórgia, tá ganhando no risco da Geórgia, mas vai chegar aos 306. Era uma eleição das mais apertadas da história, mas que o Biden aos poucos está dando uma grande disparada. No Senado, 48-48, na Câmara, 214-195 para os democratas, ou seja, John Biden também vence na Câmara. Governador, republicanos 27, democratas 23. Aí o Trump ganhou. Mas vamos ver, né, Jorge? É sempre muito confuso. Eu recebi uma mensagem agora muito bonita. Sério? Qual? Não posso falar ao vivo. Bom, educador pelo Brasil, eu quero conversar contigo. Educadores do Brasil. Eu nem sei o que tu cria mais, porque eu não fui na reunião de pauta, eu não fui comunicado desse quadro. Hoje, vindo pra cá, simplesmente o Lucas pega e diz assim, Jorge, tem quadro novo, beleza. O que é Educador pelo Brasil? Eu só olhei pra ele, no olho, na bolinha do olho dele. Na íris? Na íris. E disse assim, não me diz que a primeira pessoa que tu vai falar é Paulo Freire. Mas é claro. Parabéns. O nosso patrono da educação. Chupa direita. Claro. Mas é claro. Mas assim,
tu vai ter que trazer outros lados aí também. Claro. Um dia que nós acharmos um educador de respaldo que seja vinculado à direita, é claro que nós teremos o maior prazer. Qual? Olavo! Eu cheguei a rir, agora eu não me aguentei. Foi uma piada, bom. Foi uma piada. Demais, uma piada amiga. Por isso que eu gosto dessa Rádio 87, porque eles nos dão a liberdade de rir no ar. Isso é muito bom. Tu não é olavista? Eu me sinto no Pânico na TV. Tu era olavista até ano passado? Quê? É outra piada? Eu jogo uma piada atrás da outra. Aqui é frenético. É o Ari Toledo do negócio. Bom, é o Cacildes. Não, esse é o... É o Mussum e o Zacarias do Didi. É a turma do Didi, galera. Não, mas assim, vamos falar sério. Vamos. Paulo Freire, um grande educador. A Unesc mesmo é um ídolo pra Unesc, né? Isso, a Unesc, na verdade, porque a educação pedagógica Freire, né? É baseada em Paulo Freire. Mas na pedagogia, quem estuda lá a área da andragogia, estuda bastante Paulo Freire. Verdade. É uma área bacana, legal. Paulo Freire tem contribuições excelentíssimas para a educação. Universidades internacionais utilizam a teoria, né, que ele desenvolveu como métodos de pesquisa e estudo. Isso Bom, é verdade. Mas vamos ouvir melhor nessa... Mas pode fazer a abertura do quadro, eu que estou... O quadro nem é meu. Mas foi muito bem, Jorge. Você é um pedagogo. Acho que você tem uma ligação muito mais profunda com Paulo Freire do que necessariamente eu. Bom, mas assim, ó, eu falo sobre o Paulo Freire porque eu conheci antes de entrar em um curso de licenciatura. Eu conheci ele através do Tecendo Saber. Tecendo Saber era TV Cultura? Não, da Globo. Na verdade, a Fundação Roberto Marinho era um programa... Era um programa teve 64 episódios e relatava o método Paulo Freire através do cotidiano da vida de pessoas comuns. Ou seja, a alfabetização de adultos através de alguns fatos, né, que são corriqueiros, como a ida no mercado, coleta de lixo, entendendo e recebendo uma conta de energia e de água, verificando como isso bem o método freiriano. Isso, bem cotidiano. Jorge, ficou muito legal. Eu vi os 64 episódios e isso passava 4h45 da manhã. Isso no ano de 2006. Aí eu comecei a me interessar, mas é baseado no que? Por que você acordava tão cedo? Detalhe, meu irmão ia pra... Ele trabalhava numa cerâmica na época, ainda trabalha nessa mesma cerâmica. Lá vem. Ele acordava. Por que eu perguntei? E ele acordava nesse horário, eu acordava também. Não conseguia mais voltar a dormir. Legal. Robson Marcos, grande abraço a vocês, muito obrigado. Outro a você. Vamos pro quadro? Vamos parar de falar da nossa vida? Vamos. Então vamos lá. Educadores do Brasil, hoje vamos conhecer a história de Paulo Freire, patrono da educação brasileira. Nascido em 1921, Recife, Pernambuco, faleceu em 1997. Seus primeiros passos de formação foi no Colégio 14 de Julho, no centro de Recife. Aos poucos, sem condições de pagar, se tornou bolsista. Após a perda de seu pai, então se torna um auxiliar de disciplina. Posteriormente, também atuou como professor de língua portuguesa nesta mesma instituição. Aos poucos, também ganhou espaço no Colégio Oswaldo Cruz e lecionou Filosofia da Educação na Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Pernambuco. Em 1947, foi nomeado diretor do setor de Educação e Cultura do Serviço Social da Indústria, SESI. Em 1955, fundou, junto a outros intelectuais, o Instituto Capibaribe, uma escola inovadora que existe até os dias de hoje. Paulo Freire possui grandes obras pedagógicas, algumas delas muito reconhecidas mundialmente. Destaque para duas delas. Primeiro, Pedagogia do Oprimido. O livro lançado por Paulo Freire em 1968 é uma das mais importantes obras da educação no mundo e foi construído a partir de sua experiência como educador vivida durante os anos passados no Chile. Outro livro de destaque é Pedagogia da Autonomia. A obra Pedagogia da Autonomia, Saberes Necessários à Prática Educativa foi a última obra publicada em vida pelo educador. Ao longo do livro, o pedagogo resume as questões que o motivaram ao longo da vida e discute aspectos-chave da educação, como, por exemplo, o fato de que ensinar não é apenas transferir conhecimento.
Algumas das suas célebres frases são: a educação, qualquer que ela seja, é sempre uma teoria do conhecimento posta em prática. Outra frase: se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. E mais uma máxima de Paulo Freire: ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo. Os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. Método de alfabetização. Preocupado com um grande número de adultos analfabetos na área rural dos estados nordestinos, que formavam consequentemente um grande número de excluídos, Paulo Freire desenvolveu um método de alfabetização. Sua proposta de ensino estava baseada no vocabulário do cotidiano e da realidade dos alunos. As palavras eram discutidas e colocadas no contexto social do indivíduo. Por exemplo, o agricultor aprendia as palavras cana, enxada, terra e colheita. Os alunos eram levados a pensar nas questões sociais relacionadas ao seu trabalho. A partir das palavras base é que ia se descobrindo novos termos e ampliando o vocabulário. Este foi Educadores do Brasil. Justifique-se. Então, né, Jorge, escolhemos o patrono da educação brasileira, um ser humano fantástico, reconhecido mundialmente, o terceiro nome mais pesquisado quando nós falamos de pedagogia, né? Tá atrás ali de Vygotsky, que o pessoal gosta de chamar de Vygotsky. O Vygotsky, e também de Jean Piaget, né? Que o pessoal gosta de falar Piaget. Piaget. Não, mas assim, ao lado de Piaget e Vygotsky, né, ele propôs ali principalmente técnicas de ensino relacionadas à alfabetização de adultos. Então, quando nós citamos ali a ideia do Tecendo Saber, sim, nós tínhamos ali episódios cotidianos que mostravam, né, como alguém pode ser alfabetizado, e o combate à educação bancária. A educação bancária é aquela que o sujeito só recebe. E como eu citei, né, tem uma obra dele que talvez seja... de informação, né? Um aglomero, um repasse, né? E ele defende muito a mediação, né? Mediação não quer dizer transposição ou a ideia de transmissão, né? Mas sim uma mediação com apropriação. Algo bem profundo para ser discutido. Eu não sou um especialista em Paulo Freire, longe disso, mas é claro que qualquer sujeito que pesquisa um pouquinho sobre ele vai ser tocado pelas ideias que são realmente fundamentais, né, Jorge? Principalmente no Brasil da década de 70 e 80, puxamos 60 também, né? 60, 70, 80, em que nós tivemos programas, né, que visaram combater o analfabetismo, que era crescente, por incrível que pareça. Hoje em dia ainda temos uma gama significativa de quase 10 milhões de pessoas que são analfabetas no Brasil. É um dado bastante preocupante. E eu acredito que toda a concepção, todas as ideias de Paulo Freire são essenciais, muito importantes, para realmente fundamentar um sistema e um projeto nacional vinculado à educação que de fato dê certo. Mas era isso, Educadores do Brasil. Semana que vem teremos um sujeito muito famoso, Jorge. O Barbudo? O Barbudo. Aquele que... Lucas Signel. Não sou eu. Nós teremos Mauro Sérgio Cortella. Mauro? Mauro, não, Mário. Eu falei Mauro. Meu Falou Deus, Mauro. Tô bêbado. Não, é Mário Sérgio Cortella. Tá sabendo. Eu falei Mauro Sérgio. Tascou o Mauro, amigo. Nossa, não, Mário Sérgio Cortella, que inclusive foi orientando de Paulo Freire, né? Ali da Unicamp, né, cara? O cara da Unicamp. Lucas, a gente tem um assunto sério pra falar. Vamos falar. Ah, tá, Joana. O barato de Paulo Freire é pensar a educação em todas as dimensões do humano e social. Perfeito, Joana. Esse era o foco dele, né? Esse era o foco dele. Era o foco. Era atingir... É que a educação atingisse qualquer... camada da população. Já que a educação não tem como, infelizmente, alterar essas camadas, então que a educação chegue até elas e com o tempo essas camadas, né? Consigam ascensão, né? Consigam ascensão. Bom... É uma notícia, uma pesquisa não muito boa, que em 10 anos, no período de 10 anos, Lucas, 59% dos estudantes do nível superior desistiram de cursos. Nossa, é 59% em 10 anos é mais que a metade. Lembrando que um curso tem 5 anos, talvez repetiu, desistiu. Então, é um tempo curto. 10 anos é um tempo muito curto, para uma desistência muito alta de 59%. Tem a matéria aí, vamos ouvir?
Entrar no ensino superior é o sonho de muita gente, mas muitos universitários acabam desistindo dos cursos pelos mais variados motivos. Para se ter ideia, entre 2010 e 2019, 59% dos estudantes do nível superior não terminaram a graduação. Outros 40% conseguiram concluir o curso superior. Já 1% dos estudantes permanecia no curso iniciado há uma década. Esses dados são do último Censo da Educação Superior 2019 do Ministério da Educação. O levantamento mostrou que 43% dos concluintes eram mulheres, já os homens representavam 35%. Além disso, 37% estavam em faculdades privadas, contra 46% em instituições públicas federais. Já nas universidades públicas estaduais, totalizam 52% os estudantes que terminaram a graduação entre 2010 e o ano passado. A doutora em política social, Natália Duarte, acredita que faltam políticas para que os estudantes concluam o ensino superior. Bom, esse é um fenômeno que diz respeito às condições objetivas do estudante conseguir estudar. A gente já tem o consenso de que não basta assegurar a vaga. Por isso que na educação básica a gente tem consenso em conjuntos de políticas de transporte, programa de alimentação escolar, de material. Cerca de 61% dos que tinham o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, e 59% dos participantes do ProUni, o Programa Universidade para Todos, obtiveram o diploma nesses 10 anos. Em contraponto, cerca de 36% que não participavam desses programas conseguiram finalizar o curso. Natália destaca ainda que esses programas são fundamentais para a manutenção de algumas pessoas no ensino superior. São 2 programas fundamentais, que são programas que conseguiram fazer com que grupos que não acessavam esse nível superior pudessem acessar. Por quê? Porque o ensino superior brasileiro, ele é marcadamente privado. Os resultados do Censo da Educação Superior ajudam o governo federal na formulação, no monitoramento e na avaliação de políticas públicas da educação superior em nosso país. Da Rádio... Então, Lucas, 10 anos, 59... É 59? 59% de desistência. Independente, eu não vou nem entrar em detalhe aqui se em faculdade pública ou privada, eu acho que eu não vou entrar nesse mérito. Se bem que é interessante entrar porque muitas vezes é por desistência por questão financeira se é rede particular. Isso, né? Com certeza. Mas, independente disso, a maior parte são estudantes das instituições públicas federais. Isso. Então, tem a dificuldade de se manter em uma capital, muitas vezes, porque a gente sabe que não tem muitas universidades federais no Brasil, isso é fato, é um número insuficiente. Porém, nós sabemos também que, além disso, elas são concentradas em capitais. Aí algumas pessoas podem dizer, não, professor, mas eu já ouvi falar de Universidade Federal do interior do Rio Grande do Sul, por exemplo, né, a UFSM. Existem outros episódios aí de universidades estaduais descentralizadas, como a UDESC, como no Paraná, tem as tecnológicas. Mas não é assim no Brasil todo. Então, no final das contas, né, Jorge, eu imagino que a dificuldade de frequentar um ensino superior e se manter, ou seja, na vida adulta, é desafiador. Então acontece mesmo. É verdade, Lucas. E é aí uma porcentagem muito alta. Até essa doutora em política social, a Natália Duarte. E posso falar um pouquinho da Natália Duarte? Eu acho que o desânimo dela conduz também um pouquinho, né? Porque ela fala de um jeitinho tão desanimado. É, um desânimo que representa o desânimo dos desistentes, acho que ela quis transparecer isso. O censo da educação, sabe? Uma coisa meio assim. Bom, falar nisso, Lucas, o MEC, vamos fazer esse curso? O MEC, ele está oferecendo um curso, cursos para capacitação de professores online, e é gratuito. Quer ver? Os cursos do MEC sempre são bons, vamos ver.
Para professores que tiverem interesse em se capacitar para aprender e elaborar videoaulas e as técnicas de ensino à distância, o Ministério da Educação está oferecendo aulas online gratuitas. Atualmente estão disponíveis 3 capacitações, como preparar videoaulas, mediação em ensino à distância e desenho didático para ensino online. Para fevereiro de 2021, serão ofertados mais 2 cursos, Multimeios em Educação e Psicologia na Educação. A ideia destes cursos que o MEC está oferecendo é preparar os atuais e futuros professores da educação básica a utilizarem ferramentas online em sala de aula e dentro de novos ambientes virtuais de ensino e aprendizagem. Os participantes vão aprender a produzir seus próprios materiais audiovisuais e a aperfeiçoar as práticas profissionais de maneira presencial ou à distância. Para participar do curso, basta se inscrever no site escadauema.com e as inscrições vão até o dia 13 de novembro. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson. Escada. Muito obrigado para a Rádio Nacional que cedeu esse áudio, essa reportagem. A escada do Escada Uema, escada com K, é onde você pode acessar acessa aí, Lucas, é onde você pode acessar os cursos. Vamos ver que tipos de cursos temos. Então, são 3 capacitações que temos ali presentes. Então, temos na área de como preparar videoaulas, mediações de ensino à distância, desenho didático para ensino online, legal. Multimeios em educação e psicologia na educação. Psicologia na educação é bastante coisa. A gente já fez. A gente já se cadastrou, mas no dia. Sabe o que a gente já fez desse aí? Aquele projeto para concorrer, lembra? Ah, sim. Era nesse site. Ah, é verdade. Lembra o desenho? É verdade. A gente concorreu em 2016. Não, 2018. 2018 era um concurso para quem era da educação, lembra? Lembro. E era esse site aí. Eu acho que o nome mudou. O nome mudou, mas é o mesmo formato da plataforma talvez é uma outra empresa que está cuidando. Mas então, quem quiser conhecer mais esses cursos Escada Uema, escada com K. Você pode acessar, criar sua conta. Dá pra criar pelo Facebook também. Ou seja, contas Google também, é bem legal. Aqui eu vou criar, no caso, na conta da rádio, bem fácil, olha só, já criei. Tenho mediações em ensino à distância, desenho didático, ensino online, neuropedagogia, dificuldade de aprendizagem, desenho didático, legal. E é tudo com certificação. Todos com certificação gratuita, né? Vamos fazer, Lucas. Qual é a carga horária? É isso que eu quero ver. Tá 30 ali, horas. 30 horas. 30, 40. Quem faz faculdade é muito bom, tá? Esses cursos são excelentes. E assim, ninguém vai negar um curso oferecido pelo MEC, pela plataforma Escada Uema, né? O EMA é a Universidade Estadual do Maranhão, só pra... então tudo de bom. Tudo de bom. Lucas, vamos falar de assunto agora um pouco mais chato, que eu não queria tratar. Da tua vida? Não, minha vida... Pegadinha do malandro, Eu não vou falar do modelo cívico-militar agora. Não, na verdade nós temos outro compromisso com os nossos ouvintes. Antes de discutirmos as propostas educacionais, a gente precisa, Jorge, discutir esse modelo cívico-militar, porque na semana anterior nós não conseguimos finalizar esse mas debate. a gente vai quando a gente chegar na proposta dela. Tá bom, então tá. Entendeu o meu link? Tá certo. Então, agora, exatamente às 15 horas e 35 minutos, nós vamos, como prometido na semana anterior, investigar a proposta dos 7 candidatos à Prefeitura de Criciúma. Enquanto o Jorge está preparando o documento... Já tá pronto. Já tá pronto, Jorge? Nós devemos lembrar que nós temos 7 candidatos. Até vamos fazer um alinhamento rápido aqui, né, Jorge? Quem é do PT? Nós temos... O candidato Tascou do PT aqui PT é o pra Chico mim. Baltazar. Tascou aqui igual a tua cara. Nós temos eu não faço coisa assim pra ti. Eu faço coisa muito mais bem feita. Não, eu fiz o que tu merece. Tô brincando. Não, mas assim, Jorge, vamos alinhar aqui. Nós temos um candidato extrema esquerda, que é do PSTU, o candidato Ederson. Nós temos um candidato centro-esquerda, que é do PT, o Chico Baltazar. Depois nós temos uma série de candidatos à direita, começando pelo atual prefeito, que seria... Direita. Direita. Clésio Salvaro é o atual prefeito, é o atual mandatário. Defende seu mandato, né? Bem direita mesmo, hein? Bem direita. Aí nós temos uma extrema direita, que seria a Julia Zanata. Nós temos uma direita... extrema direita, tá. Nós temos uma direita nova
no Brasil, que é a do Podemos, através do Cosme Manique Barreto. Cosme da minha... E nós temos o tradicional centro-direita, que seria o centrão absoluto, o Dr. Aníbal com o MDB. Então Tadinho, nós temos 7 candidaturas bem distintas. Doutor Aníbal, não sei o que tá fazendo da vida. O PT é o Baltazar. Chico Baltazar. Eu achei ele tão engraçadinho. Ele é advogado, né? Não é isso, não tá em pauta. Ele é corredor, ele corre, né? Não sei. Ele corre pela avenidona aí. Sai uma corrida. Bom, cuidando assim. As propostas do PT para o compromisso com a educação primeiro, ele traz aí a participação da comunidade escolar, acesso a novas tecnologias, ele quer valorizar e capacitar os profissionais da educação, programa para solucionar dificuldades de aprendizagem, aí ele quer agilidade de atendimento neurológico, fonoaudiológico, psicológico aos alunos da rede municipal, criação de programa de alfabetização que atenda ao aluno não alfabetizado, e não alfabetizado funcional, de todas as idades. Legal essa história do não alfabetizado funcional, Jorge, porque nós temos... Não, Jorge, é que na verdade no Brasil se considera... Na rede municipal vai fazer isso. Aí é que tá, é um programa, né? Se for pra ser um programa... Gente, isso aí é coisa do EJA. Não, mas o município tem EJA. Até o ensino fundamental, até o 9º ano, o município ele pode e tem inclusive um programa chamado ProEJA. Só que ele ele não desenvolve nada acerca da alfabetização, um programa específico. Só que não se classifica assim. Eu acredito que a proposta é passível. Capaz que eu vou chegar matriculando, eu sou não alfabetizado funcional. Não é bom, Jorge, mas bem. Ali eu imagino mas que é plano, seja classificado. É plano. Falta desenvolver. Aqui achei legal, achei que faltou muita coisa. Eu achei simples só. Não vi nada. Aqui eu vi valorização e capacitação continuada de trabalhadores da educação. Não, é o básico, hein? Não vi nenhuma, assim... Plano de carreira, concurso... Nada. Não vi uma promessa também para a área educação especial. Isso faz falta mesmo. Ok. Tá assim, nível ok, né? Eu daria nota 6 só. Muito ainda. O Cosme do Podemos são 4. 4 propostas? Eu vou até ler porque são 4. E primeiro, e tá no tópico... Educação profissionalizante. Foi o que tinha sobre educação. Ampliar o atendimento com cursos profissionalizantes vocacionais em tempo integral em parceria com as universidades. Bisonho, isso é mais pro ensino médio, tudo bem. É o jardim, né? Criar programa de valorização da juventude. Não quer dizer muita coisa. Né? Criar parceria com escolas particulares no atendimento dos alunos de escolas públicas. Não faz sentido. Não faz nada com nada. Não. Criar o ProUni do município. Ele quer criar programa Universidade para Todos, onde ele tem que cuidar das crianças que estão indo para creche. Nesse plano, fazendo uma análise, nada contra o seu Cosme, né, que é um senhor de Não, a gente não tá falando da pessoa, a gente tá falando da proposta e do partido. Mas a proposta... Péssimo, horrível, tenebroso. Jogaria no lixo. Foi o pior que nós lemos, com certeza. Até agora. Nota 1. Gente, você que é de Criciúma, Partido Podemos está com péssimo planejamento governamental. Coração, amigo Jorge. Gente, tá horrível, péssimo. Isso aqui eu vou botar no meu Instagram. Tu vai divulgar? Vou divulgar essa vou divulgar. Bom, o Podemos é um partido pequeno ainda, né? Mas... O Aníbal tem bastante coisa do MDB. Leia algumas aí pra nós que você separou. Eu achei interessante que ele falou assim, ampliar o quadro de professores efetivos. Legal. Aí ele falou efetuar levantamento das escolas que necessitam melhorar a estrutura e profissionais para se adequar ao contraturno tempo integral. Deixa eu ver aqui. Dar preferência na merenda escolar por alimentos orgânicos. Bom. Capacitar continuamente gestores, professores e pais membros de APPs. Importante. Disponibilizar internet. Legal. Primeiro, implantar política de educação inclusiva na rede municipal de educação. A gente vê que o MDB e o caso do PT são partidos maiores.
Mas o PT não trouxe nada de educação inclusiva lá. Não, tá bem curto, tá bem raso. Eu acho que o plano do Aníbal, que é um médico, ele revela o quão numeroso é o diretório do MDB em Criciúma. Valorizar os espaços destinados ao atendimento educacional especializado e para as atividades complementares para as salas de informática, salas de arte, bibliotecas e refeitórios. É alguém que foi pesquisar e sabe o que está falando. Provavelmente foi um educador, alguém já muito esperto na ideia. Vincular a FASC à Secretaria da Educação. Isso é uma estratégia muito inteligente. Polêmica, mas muito inteligente. Sim, porque roubaram carne, né? Lembra da Jorge, é que na verdade a FASC, ela não tem processo seletivo para contratação. Não, e além disso, ela é uma empresa filantrópica, né? E ela presta um serviço, ou seja, ela recebe e repassa. Mas vincular vai ser bom. Eu acho que vai. Vai ter que rolar um processo seletivo. Vai ter que ter lisura. A vinculação é legal, Lucas, porque vai ter uma fiscalização mais intensa. Porque a não vinculação, tu viu o que aconteceu? Isso, o que eu tô querendo dizer é que professores vão ter que se reinventar e ter que estudar. Se o do Aqui Aníbal passar... ele fala da tecnologia assistivas, né? Bacana. Vamos da Júlia. Eu dou nota 8,5. Vou deixar da Júlia pro último. Não. É a ordem aí, vamos ser democráticos. Não, porque aí eu quero lanchar com... Não vai lanchar nada. Sim, tem a notícia. Tu quer lanchar? Tu falou, eu vou lanchar. Ia lanchar com a lancha? Tá, entendi. Vai lá. Quer ir da Júlia mesmo? Vamos, da Júlia. Nossa, que desprazer ler isso aqui. Autoritário, Júlia. É bem da Júlia mesmo. Claro. Viabilizar a implantação de uma escola cívico-militar em Criciúma. Tá. É uma das... Uma. Ela falou numa entrevista 2, tá? Tá. É uma das nossas grandes bandeiras. Criciúma cumpre os requisitos juntos ao MEC. Pode continuar, Jorge. Pra continuar? Pode. Iremos combater fortemente a doutrinação ideológica e a sexualização precoce das crianças. Valorização e capacitação continuada do corpo docente, utilizando métodos de meritocracia. Olha só. Educação Criciúma acima de tudo, Deus acima de todos. Esse é o lema. Ampliar a educação em tempo integral. Projeto Singapura, que tá escrito com S, mas se escreve com C, meu bem. Eu conheço esse projeto. É em São Paulo que tem. Com qualificação continuada de professores e alunos. Integração entre família, aluno e escola. Tanto quanto a família são fundamentais para o desenvolvimento das competências socioemocionais da criança. Quero ver quem é a família que vai se meter na escola cívico-militar. Olha, eu daria nota 2. Mas aí, como tem a ideia do projeto Singapura, só que é muito meritocrático e custa caro pra caramba, não é assim, com duas conversas. Singapura é uma potência internacional, né, em termos de educação, pelo PISA e tudo mais. Só que ali, Jorge, Singapura com C ou com S, depende, tá? O nome original é com S mesmo, Singapore, né? Vindo mas do inglês. O projeto é com C. O projeto é com C, eles usam com C, então... É mais um equívoco. Ederson do PSTU. Houve um equívoco. A gente já deu bola demais pra ela. Deu. Ederson do PSTU. Ele tá falando aí de ampliação e criação de escolas básicas e creches. Bom, importante. Criação de um centro técnico profissionalizante municipal. Bom. Estadualização da Unesco. É porque a Unesco é mantida também pelo governo municipal. Mas sabe o que é estadualizar uma universidade filantrópica? É que, na verdade, ele quer desonerar a folha, né? Ele quer tirar as despesas da Unesco da folha do município. Com o intuito, de fortalecer o desenvolvimento da região. Mas ele sabe quanto a Unesco está devendo para o município? Pois é, e vai continuar aumentando essa dívida. Não é assim. Não sei. Municipalização da FASC. Interessante. Criação de bibliotecas públicas nos bairros, ampliação de concursos públicos, ampliação do salário. Olha, ampliação do salário não promete. É difícil. Que já tá no máximo que o Salvaro botou pra ninguém mexer. Eu acho, inclusive, que o salário vai baixar. Vai baixar. Bom, vamos profetizar aqui, mas é bom de não falar muito, senão vão escungar a gente. Minuto. Calma, Ederson, nota 8. Muito bom o plano. É muito pouco. É curto, mas... faltou legal. muita coisa ali. Tá. Viabilizar a implantação gradual do ensino integral,
bolsas de estudo em parcerias, melhorar a estrutura física das escolas, fortalecer Criciúma com polo educacional regional em todos os níveis, Tem bastante itens ali. Realizar concurso público para professores e revisão no plano de carreira, ou seja, eu gostei disso. Porque não prometeu melhorar nada, prometeu uma revisão no plano de carreira. Uma revisão é uma algo... coisa. É uma coisa. É uma precaução, né? Você coloca revisão, pode colocar que realmente revisou e é possível ou não possível ter um aumento, né? Promover a formação continuada, investir em tecnologia, melhorar a gestão. Isso aí eu achei bacana, em nenhum outro falou em melhoria de gestão. As gestões realmente elas... Ampliar as ações de educação inclusiva às crianças com deficiência. Esse ele foi muito esperto, porque ele já trouxe do ensino estadual. Sai do Tinder, Lucas. Estava aqui verificando. Apoiar os alunos com dificuldades, identificando o problema e dando devido encaminhamento com afeto e zelo. Criar programas de incentivo ao voluntariado para a utilização do contraturno. A ideia aí é bacana, hein, Jorge? A ideia do voluntariado até para desonerar a folha, né? Ou seja, você tem parceiros que não necessariamente cobram. Promover a cultura e o esporte na escola, os outros não falaram disso. Não associaram a educação, na verdade. Não. Apoiar ações que alegrem, divirtam e ao mesmo tempo ensinem nossos alunos a serem cidadãos do bem. Cidadãos do bem. Cidadãos? Tá escrito cidadãos. Não, tá, eu que li errado. Jorge, eu daria nota 8,5 também. Vamos ver do nosso prefeito. Do nosso prefeito? Só fortalecimento. Vê o que, amigo? Quer ver? Volta ali. Não saiu o som. Claro que não, tu não botou o áudio, tá baixo. Que áudio que tu quer botar? Não saiu. Aumenta o áudio daí. Vamos lá. Agora vai. Errou! É um palhaço, né? Fortalecimento da gestão pedagógica escolar por meio do planejamento estratégico, Plano Municipal de Educação e o Fundeb. Isso aqui eu já vi, bom. Fortalecimento do projeto de formação contínua. Eu já tô com uma preguiça. Porque aqui eu só tô vendo programa. Sabe quando que é? Programa disso, programa daquilo. Na verdade, é a manutenção de muita coisa que existe já, né? O PROJAI, que é o programa de jornada da matemática, Clube da Alfabetiza, o de robótica. O Clube da Linguagem, se você me permite, o meu amigo tu não deixou coisar. Meu amigo que idealizou ele. Não perguntei. Continuidade dos projetos de fanfarra, cooperação e atuação conjunta das escolas de ensino médio para promoção de qualidade do ensino, combate à evasão escolar. Projeto Polo para cegos. Opa! Olha, proposta diferente. Aí vem eles de novo. Continuação do projeto Escola para Polo para surdos. Implantação de sala para abrigar o projeto Polo para cegos. Sala de atendimento educacional especializado. Olha. Opa! Será que teremos, além de um polo de surdos, teremos um polo para cegos? Sem concurso público, mas teremos. Não, mas aí vai abrir, né? Não. O de surdo vai abrir, eu acho. Não. Vai ser obrigado. Ele falou que não. Falou? Falou. Salvário disse que concursos públicos, se ele for reeleito, pode esquecer. Não estou eu que estou dizendo isso. Mas sabe que se o Ministério Público exigir, ele é obrigado, ele tem que obedecer, né? Não vai exigir porque nós temos aí 2 anos que vão ser muito atípicos para questões econômicas. O Ministério Público vai ter que se ocupar com outros itens. Não creio e não vejo estímulo ao Ministério Público. Por mais que o sindicato de Criciúma seja muito forte, não vai ter força para peitar essa... Vamos ver quem que vai estar veriando a cidade. Os vereadores vão ter papel fundamental, isso é verdade. Talvez os vereadores, se não formar majoritariamente uma chapa do PSDB, junto com o Salvário, muito provavelmente aí sim, teremos essa Seguinte, chance. Consulta pública aprova modelo cívico-militar em 163 colégios, é uma matéria. Nota pro Salvário, nota 7,5. Tem bastante programa que foi legal para educação, mas realmente... Não tem nada de muito de novo. Não tem nada novo. Consulta pública, vamos lá. O balanço parcial desta sexta-feira, 4º dia da consulta pública sobre a migração de escolas do sistema tradicional para o modelo cívico-militar,
mostra que a alteração foi aprovada em 163 escolas, onde o quórum de votação foi alcançado. Outras 54 escolas continuam a votação na manhã deste sábado e também após o feriado. O balanço divulgado no final da tarde aponta que mais de 72 mil pais, estudantes, funcionários de escola e professores já registraram a opinião sobre a proposta de alterar o modelo de escolas. No total, 217 instituições de ensino em 117 municípios do Paraná estão com processo de consulta pública aberto para que a comunidade escolar vote. A votação continua neste sábado, das 8 às 12 horas, nas escolas em que o quórum absoluto não tenha sido alcançado ainda, e retoma depois do feriado, com horário das 8 às 20 horas. O projeto que criou o modelo cívico-militar e a consulta pública permite a extensão da votação até atingir o quórum necessário. Para que a implementação seja efetivada, é preciso que mais de 50% das pessoas aptas a votar na escola participem da consulta e que a maioria simples dos votantes, 50% e mais um voto, seja favorável ao programa, que é o maior do país na área, com investimento de cerca de 80 milhões de reais, direcionado a 129 mil alunos. Nos colégios onde a migração for aprovada, haverá implementação da modalidade cívico-militar em 2021. O diretor-geral e o diretor auxiliar permanecem sendo civis, e as aulas continuam sendo ministradas por professores da rede estadual, enquanto o diretor cívico-militar será responsável pela infraestrutura, patrimônio, finanças, segurança, disciplina e atividades cívico-militares. Haverá também de 2 a 4 monitores militares, conforme o tamanho da escola. Estão sob consulta da comunidade colégios em regiões com alto índice de vulnerabilidade social, baixos índices de fluxo e rendimento escolar, conforme a legislação aprovada pela Assembleia Legislativa. As escolas também precisam estar em municípios com mais de 10 mil habitantes e que tenham ao menos 2 escolas estaduais na área urbana. Repórter Rudy Bagatini. Lucas, a gente vê aí que não é tão fácil assim, tão simples instaurar e também convencer a população, né? Eu não ia usar outro termo, mas enfim, não é tão fácil assim convencer a população e realmente instalar e propagar a ideia de uma escola militar, né? Não é tão simples assim. Abrir essa consulta pública para a comunidade acabou sábado passado, tá? Uhum. A votação não deu quórum, não deu quórum absoluto, mas o projeto que criou esse modelo cívico-militar e a consulta pública, ele permite a extensão da votação até atingir esse quórum, então ele vai continuar. Nos colégios onde a migração foi aprovada, haverá em 2021 já o início desse modelo, ano que vem. Vamos ver o que vai dar. Eu fico muito assustado, porque as pessoas elas estão pedindo esse modelo, Lucas. Eu vou falar bem sério agora. Elas estão pedindo esse modelo, elas não fazem ideia. Não fazem ideia do que elas estão pedindo. Não se faz ideia realmente. Eles acham que eles estão pedindo disciplina. Não é isso que vai chegar. Não é isso. Então é uma questão muito complicada. É muito mais complexa. Uma pequena votação, sabe? Isso é muito pouco da grandiosidade, né? Eu acho que sábado que vem tu pode abordar bem esse tema. Isso. Traz alguém que é a favor do modelo cívico-militar para trazer o questionamento e falar mesmo, né? O que a pessoa acha, diz e contrapor. Como é um cenário ali muito próximo das eleições, eu até já convoquei alguns colegas ali, mesmo que realmente não hajam a presença física, pelo menos vou conseguir algum depoimento, né, sobre o que eles acham, o que eles pensam sobre essa concepção militar. E sábado que vem, Ricardo Strauss vai trazer uma reportagem sobre isso. Na semana que vem nós não contaremos com o nosso âncora, Jorge Strauss, né, Jorge? Eu serei a âncora. Não estarei aqui, o senhor estará na cadeira. Na cadeira presidencial com esse microfone mais feio, que eu gosto mais desse aqui. Mas é o melhor. Não, tudo bem então. O que eu digo é o seguinte, né, Jorge? Para encerrar aí, né, falando que semana que vem teremos uma cobertura muito mais ligada à política, né, a
questões regionais também, entendendo principalmente Criciúma. E alguém mandou uma pergunta: como é que tá o cenário em Criciúma? Né, já que a gente falou de Cocal é difícil ter uma pesquisa, mas Criciúma, Clécio Salvaro, isso são votos, não contabilizando só votos válidos. Todo tipo de abordagem, né? Eu tô com sono porque eu tomei remédio. Na verdade é que nós temos aí um cenário que a pesquisa quase 5 pontos de percentual ali, de margem de erro, é uma margem grande, né? Clécio Salvaro teria 48% dos votos, Chico Baltazar do PT 10%, Aníbal, MDB 8%, Júlia Zanata, PL 8%, Rodrigo Minotto 4%, PDT, Coronel Cosme Manique Barreto, Podemos 3% e professor Ederson da Silva, PSTU 1%. Brancos e nulos 5%, não sabe ou não opinaram 13%. Eu não confio muito nisso aí. Porque tem que resolver isso aí, né? Eu não confio muito porque as pessoas podem dizer o que querem. Mas na hora de votar é outra coisa. Eu posso fazer uma análise bem curtinha, um minuto. Pode, um minuto. Eu imagino que o Clécio Salvaro realmente seja amplamente favorito. Se fôssemos transformar em votos válidos, com certeza ele vai atingir mais que 50%, deve beirar os 60%. Acredito que pela base do MDB e o próprio PL, por ter aí algumas articulações extremistas, a Júlia realmente faça uns 10%. E pode esperar que o Aníbal vai crescer, tá? O Aníbal deve crescer porque o MDB tem sim uma base muito forte. Tem muita gente que vota no 15 sem saber quem é o cara. Nada contra o Aníbal, mas é aquela ideia cultural de mais de 1000 prefeituras por todo o Brasil. Era isso. Então tá bom. Uma análise bem rápida, hein? É, bem mal feita. Voltou os cornos. Esse amor, essa fraternidade, esse amor aqui fica aí pra outro lado. Isso, ficamos aqui para encerrar mais uma edição do Educação em Ação, mas o Jorge deixa tem o recadinho do coronavírus, tá? Então vamos ao recadinho. O que é importante saber sobre o coronavírus? O coronavírus ainda é uma ameaça para todos. Por isso, precisamos ficar em alerta. Cuide de sua higiene, lavando as mãos ou usando álcool em gel. Use máscara em ambientes públicos ou privados. Mantenha a distância de 1,5 metro de outras pessoas. Caso tenha sintomas como tosse, febre, dor de garganta ou dificuldade para respirar, procure imediatamente o centro de triagem ou unidade de saúde. Cocal do Sul contra o coronavírus. Secretaria Cocal do Sul contra o coronavírus, e nós também estamos aqui no Educação em Ação contra o coronavírus, né, Lucas? Isso mesmo, e nos despedimos, né, de todos os nossos ouvintes. Lembrando, esse é o 21º programa, estará no YouTube, no canal do Lucas Sequinel, nos acompanhe no Facebook aqui da Rádio 87.9 e também no Instagram, @EducaçãoAção20. Deixe comentários, sugestões, manda uma mensagem. Se quiser participar do programa com a gente, fica à vontade também, tá? Lembrando que todos os quadros que nós colocamos de maneira individual, né? Tem que ir lá pro Instagram, né? Isso, não é porque na verdade, Jorge, é muito pesado para o Instagram, né? Até nós mas estão no canal do YouTube. Isso, então, o Educação pelo Mundo, todas as edições, o Educadores do Brasil, que estreou hoje, né? E também o nosso outro, Educação pelo Mundo, estão ali realmente no YouTube. Gente, bom final de semana pra vocês, se cuidem. Esse foi Educação em Ação. Sábado que vem o encontro marcado às 14 horas com o Lucas. Bom, não sei, quem sabe eu apareça, né? Vai saber, até semana que vem tudo pode mudar, né? Vamos ver. Um abraço, bom final de semana, se cuidem.